Já fala aí, vai. Pois é. Fala dele. Você tá com pressa? Tá fala. com pressa? Não, zero pressa. Vamos lá, com informações do Santos. É o seguinte, o Peixe hoje recebeu mais 3 jogadores no CT, então jogadores que já vão ficar à disposição para a estreia. Tassiano, tudo certo. Também chegou por lá o Zé Ivaldo e o Logodoy, 2 jogadores que vêm do Atlético Paranaense. Mas teve uma desistência nessa noite, Soler, de muitas conversas entre Santos e Internacional. E eu estou com o Peixe, acho que o Santos acertou nessa desistência. Queria ouvir vocês, porque iria acertar um pagamento de cerca de 40 milhões de reais pelo Thiago Maia. Queria repatriar o jogador que tinha muita vontade de voltar a defender o Santos. Repatriar, não, né? Ele estava de fato no Inter, mas voltar, retornar para onde ele foi formado, o Thiago Maia, que é fruto da base do Santos. Mas o Internacional acabou pedindo um pagamento de uma forma com a qual o Santos não conseguiria arcar. O Santos que tem muita dificuldade para fazer pagamentos à vista, isso é muito claro. O Internacional teria essa exigência, então o Santos recuou na negociação. Houve ali uma espécie de desentendimento entre as equipes e o Thiago Maia não vem mais para o Santos, pelo menos nesse momento. Negociações encerradas, é a informação entre Santos e Internacional pelo Thiago Maia, não vem mais. Com isso, novos alvos começam a surgir. A gente sabe que o Tiquinho Soares também está acertado, é mais um que vai chegar. O Santos tem também negociações em andamento com outros jogadores e fez uma proposta de empréstimo pelo Álvaro Barreal, meio-campista que estava no Cruzeiro no ano passado. Ele é argentino, mas hoje é do Cincinnati, dos Estados Unidos, time da MLS. Então ele pertence ao time norte-americano. O Santos pediu o empréstimo, mesma coisa que o Cruzeiro fez no ano passado. A tendência é que eles aceitem. Então mais um reforço meio-campista que no Cruzeiro teve chances no começo do ano, depois acabou perdendo oportunidades, não conseguiu se firmar na equipe do Cruzeiro da Raposa, por isso perde seu lugar e agora o Peixe busca esse jogador para compor o elenco. Até aqui então são esses 6 jogadores, né? Zé Ivaldo, Léo Godoy e Tassiano, Tiquinho Soares, o Luizão que já chegou e o Barreal que está em vias de chegar à equipe do Santos. Muitos reforços, muitos nomes e o Pedro Caixinha que continua com seus treinamentos. Todos os jogadores que eu mencionei, Zé Ivaldo, Léo Godoy, Luizão, o próprio Tassiano, devem estar à disposição já para o duelo da próxima quinta-feira contra o Mirassol na Vila Belmiro às 9h30 da noite. O Bruno perguntou se realmente é melhor pro Santos se livrar dessa. Eu acho também, cara. Ficar assumindo Thiago dívida, Maia, né? Ficar assumindo dívida dos outros aí. Um jogador que não sei se realmente vale a pena. Não foi o Santos que fez essa dívida. Então, acho que, óbvio, você tendo uma boa condição de contar com o Thiago Maia, é um reforço válido, mas assumir coisa que não é sua por conta de um jogador que, se a gente estivesse falando, né, de um craque da bola, um cara que tá no ápice da carreira, não seria nem o caso, né, disso acontecer. Mas nesse caso do Thiago Maia, realmente, até porque toda essa negociação, o tempo todo ela foi meio travada, foi meio truncada. Então eu acho que acaba sendo um livramento pro Santos de alguma forma. Eu concordo, acho que é um valor muito alto e o Santos com esse valor poderia fazer outros movimentos. Em português bem fez. claro, o Internacional tá de sacanagem, né? O Internacional tá devendo pro Flamengo, ele queria repassar a dívida e dinheiro do Santos. À vista. Então, cara, o Inter achou que tinha mais algum otário na praça e o Santos fez muito bem de encerrar esta negociação. Mas foi por pouco, hein? Foi Às por vezes pouco você o dá Inter uma não empolgada, achou. Sempre sai, né? Uma anta e um malandro de casa, né? O Inter quase achou alguém pra passar a perna, né? Já passou no Flamengo, ia tentar passar em mais um, né? Lembrando que o Inter cancelou a venda do Wesley pro Krasnodar da Rússia porque o Inter percebeu que ia ficar sem dinheiro. Porque metade do passe do Wesley pertence ao Palmeiras, o Inter deve ao Cruzeiro, porque ainda não pagou também as parcelas da compra do próprio Wesley. E quando percebeu, falou, vou ficar sem dinheiro, então eu não vou vender. E vai continuar devendo. Vai continuar devendo, o Cruzeiro que se vire. Cara, e o Inter ainda deve pro próprio Krasnodar. Olha isso, cara. Pelo Wanderson. Sim. Então o Krasnodar ia querer abater a dívida que o Inter tinha por causa do Wanderson. Aí o Inter ia ter que pagar a dívida com o Cruzeiro e repassar aquilo que é de direito do Palmeiras. E o Palmeiras ainda tem a questão do clube formador. Então o Inter não ia ficar com nada no Wesley. Então só,
tô devendo pro Krasnodar, tô devendo pro Cruzeiro, fico com um jogador. Olha isso, cara. O Wesley que foi bem no ano passado, pelo Sim. menos, né? Foi bem pelo Internacional no ano passado. O Inter que não teve nenhum reforço nesse ano, se representou sem qualquer tipo de reforço. O Bernabé, né? Ficou em definitivo. O Bernabé, que foi a permanência. Mas só pra E pontuar... aí, azar do Celtic, né? Que aceitou o parcelamento do Inter. Mais um, Sabe-se lá quando vai receber. Se o pessoal aqui não caiu no papo, os escoceses caíram. Mas o Soler teve também a informação, né? Também juntamente com o boletim do Palmeiras, a situação do Zé Rafael. O Santos voltou a procurar o jogador, que recebeu mais uma vez essa proposta de forma negativa, então não vai pro Santos mais uma vez, recusando a proposta, que o Santos aumentou, buscou o jogador depois de ter encerrado negociações pelo Thiago Maia. O Peixe ainda tá na busca por um volante e não será o Zé Rafael. Mais alguma coisa do Santos? Teve sim uma informação importante, a gente falou ontem, depois da apresentação do Pedro Caixinha, sobre virose, né? Lá na Baixada tá tendo uma crise de virose importante, Louco o cara. negócio lá, hein? Cara, sim, muita gente sofrendo com isso, não só em Santos, como Milhares todo de casos. o litoral sul de São Paulo tem muitos casos. E o Santos foi afetado com muitos jogadores do elenco e 2 deles se recuperaram bem. O Yusuf Anige teve uma crise de virose e também o Guilherme, os 2 atacantes que se representaram hoje para treinar com o Pedro Caixinha, depois de terem ficado afastados por virose, retomaram os treinamentos. Quem tá com a situação mais séria hoje em dia é o Luan Pérez, ainda se recuperando de virose, e o Rian, volante da base, que vai ter mais oportunidades com o Pedro Caixinha. Os 2 ainda não estão treinando com o grupo, então praticamente fechado o grupo do Santos, aí faltando apenas alguns reforços para a próxima temporada e passar essa crise de virose, né, que a gente reforça para todo mundo da Baixada tomar cuidado, se precaver da melhor maneira, porque realmente tá pegando muita gente essa crise de virose na Baixada Santista. Só uma dúvida que eu tenho com o Bruno. Ô Bruno, quais são os moldes da negociação do Tiquinho com o Santos? Vamos lá. O Tiquinho, ele vai vir em definitivo ao Santos. Vai assinar contrato com o Santos em definitivo, ainda não tem confirmação de tempo de contrato que ele vai firmar com o Peixe, mas ele foi cedido pelo Botafogo na negociação com o Jair. Então ele vai vir em definitivo e terá o seu contrato com o Santos. O Santos recebeu ainda 14 milhões de euros, 90 milhões de reais pela venda do Jair. Esse negócio eu achei um baita negócio pro Santos, porque vai ter um jogador que é pronto, que é o Tiquinho Soares. O Jair, mesmo tendo uma boa temporada na Série B, não é nenhuma certeza pra Série A. E uma bolada, né? Vai ganhar um bom dinheiro do Botafogo, então achei um baita negócio. E o Tiquinho já deve estar à disposição, deve se apresentar essa semana junto com outros jogadores. Ele é o único dos confirmados que ainda não se apresentou na Baixada Santista. E o Tiquinho ainda tinha contrato com o Botafogo, né? Por Sim, algum tempo. Tinha contrato com o Botafogo e foi cedido. Então, o passe que foi repassado ao Santos. Então, agora não tem mais qualquer vínculo. Não é um empréstimo que o Botafogo está cedendo ao Santos. Então, o passe do Tiquinho passa a ser, olha isso, o passe passa a ser ao Santos. Passa. E tem 33 anos, né? Um jogador que não tem ali um valor de mercado, mas é um jogador que entrega. Eu acho que o Santos tá bem confiante. que ele Melhor possa qualquer jogar. atacante que o Santos tem. Com Uma certeza. baita O reforço. Jair chegou a ser cogitado em outros times também no ano passado, né? O Santos estava Os esperando. europeus e tudo mais. O Santos ficou esperando durante muito tempo uma proposta da Atalanta pelo Jair. Sim, que falavam da Atalanta e tal. Teve uma Mas não rolou. sondagem, não rolou. A proposta de fato nunca chegou e o Botafogo, que já tinha consultado antes o Santos por isso, acabou levando o jogador. O Botafogo, inclusive, chegou a conversar muito com o Santos no ano passado também pelo Joaquim, né? E acabou não levando. Outro zagueiro do Santos que tinha mercado. 2 boas vendas de zagueiros que o Santos efetivou, o Joaquim, depois o Jair. E esse ano vai ter a zaga um pouquinho mais envelhecida, né? Vai ficar com o Gil, com o Luan Pérez como titulares, eu imagino, e o Zé Ivaldo como terceira opção.